Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no planejamento de um programa de negócios muito interessante, o artesanato com propósito. A sacada genial aqui é que ele é um modelo de inclusão social e econômica, mas sem começar do zero. A ideia é usar uma estrutura pública que já existe, que já funciona, para gerar um impacto real na vida das pessoas. Vamos entender como essa arquitetura foi montada. E, para começar, é fundamental entender para quem é esse programa. O foco está em dois grupos que têm um potencial enorme, mas que enfrentam barreiras muito específicas. De um lado, as chamadas mães atípicas. São aquelas mulheres que se dedicam em tempo integral ao cuidado de pessoas com deficiência e que, por isso, acabam tendo que sair do mercado de trabalho formal. Do outro lado, mulheres com mais de 60 anos que muitas vezes guardam saberes artesanais incríveis, mas que sofrem com preconceito de idade e com a exclusão econômica. E este mapa mental aqui ajuda a gente a visualizar como tudo se conecta. Dá para ver o programa como um grande ecossistema. Ele une esses públicos que a gente acabou de ver, um modelo de operação bem definido, o acesso a mercados e, o que é talvez o mais importante, toda a infraestrutura da AD-Sampa, que é o motor por trás de tudo. É uma arquitetura bem amarrada. Bom, a nossa análise vai seguir um caminho bem lógico. Primeiro, a gente vai entender o porquê, o propósito por trás do artesanato. Depois, vamos conhecer a AD-Sampa, essa peça-chave. Em seguida, vamos acompanhar a jornada da empreendedora, cruzar uma ponte para o mercado internacional e, por fim, olhar de forma bem transparente para os desafios e os próximos passos. Vamos lá, então. Primeiro ponto, o propósito. É importante deixar claro que este programa não é só sobre ensinar a fazer artesanato. O buraco é mais embaixo. A questão aqui é quebrar barreiras estruturais, aquelas barreiras que impedem a autonomia financeira de mulheres que já estão em uma situação de muita vulnerabilidade. E olha só este número, 70%. É um número que choca, né? Essa é a estimativa de mães de pessoas com deficiência que precisam abandonar o mercado de trabalho formal. Isso dá uma dimensão muito clara do tamanho da exclusão econômica que a gente está falando. Não é uma escolha, é uma consequência de uma rotina de cuidado que não para. E aqui a gente vê como essas vulnerabilidades se cruzam. As mães atípicas, elas precisam de um trabalho que se encaixe na rotina delas e não o contrário. As mulheres com mais de 60 anos enfrentam o preconceito com a idade e a queda na renda. E para completar, existe um contexto em comum para muitas delas: a baixa renda e o fato de se identificarem como mulheres pretas ou pardas. Isso tudo torna o programa não só uma boa ideia, mas algo realmente necessário. Certo. Mas como é que a gente tira um programa tão ambicioso assim do papel? A resposta está aqui. A AD-Sampa. Ela é a base, a fundação. É a infraestrutura pública, potente e já estabelecida, que dá a força e a credibilidade para que o artesanato com propósito possa não só existir, mas também crescer. E não estamos falando de uma estrutura pequena, não. Para a gente ter uma ideia, o orçamento previsto da AD-Sampa para 2025 é de 97 milhões de reais. Isso mostra uma capacidade de operação e uma estabilidade que são difíceis de encontrar. Ou seja, o programa está sendo construído sobre uma rocha, uma fundação muito sólida. Essa citação aqui, olha, ela resume perfeitamente a genialidade do modelo. É a combinação desses três fatores que faz tudo ser tão especial. Pensa bem, uma infraestrutura pública, gratuita. Uma história de impacto social que é real, documentada. E ainda, por cima, um canal direto e qualificado para o mercado americano. Encontrar esses três elementos juntos em um único programa é quase como achar um tesouro. E aqui a gente vê as peças desse quebra-cabeça. O artesanato com propósito se encaixa de forma inteligente em outros programas que a AD-Sampa já oferece de graça. O Mais Mulheres cuida da capacitação, a Rede Teia dá o espaço físico, com internet, com equipamento. Aí vem o Fashion Sampa, que pode acelerar os grupos com uma grana de até R$45 mil. Isso elimina um dos maiores custos de qualquer projeto social, que é criar toda a estrutura do zero. Ok, já entendemos a estrutura, o motor por trás de tudo. Mas agora, vamos mudar o nosso foco. E para quem participa? Como é a experiência, passo a passo, desde o primeiro contato até conseguir vender o seu produto? O programa desenhou um caminho muito claro para isso. Esse fluxo mostra como a jornada foi bem pensada. Ela não começa com a técnica, ela começa com o acolhimento, com o suporte psicossocial, porque muitas vezes a primeira barreira a ser vencida é emocional. Só depois vem o letramento digital, a capacitação, a ajuda para se formalizar como MEI e por aí vai, até chegar na aceleração e no acesso ao mercado. É um acompanhamento completo, de ponta a ponta. E agora a gente chega num dos pontos mais inovadores e, francamente, mais empolgantes do projeto todo.
a criação de uma ponte direta com o mercado americano, mais especificamente com a Flórida. Isso muda completamente a escala do que é possível para essas artesãs. E os dados aqui mostram que a escolha da Flórida não foi por acaso. Olha só, a gente está falando de mais de 300 mil brasileiros morando lá. Um comércio entre o Brasil e a Flórida que passa de 25 bilhões de dólares. E o português é simplesmente a terceira língua mais falada no estado. Ou seja, o produto brasileiro já chega lá com relevância, com um público que entende e valoriza essa cultura. A oportunidade é gigantesca e muito concreta. E essa ferramenta aqui é uma sacada de mestre, o QR Code de impacto. A ideia é simples e poderosa. Cada produto vai ter um QR Code. O consumidor lá na Flórida aponta o celular, escaneia e na tela aparece a história da mulher que produziu aquela peça. Isso cria uma conexão humana, emocional, transforma um objeto numa história. E claro, isso agrega um valor imenso e justifica um preço melhor. É puro marketing de impacto na veia. Bom, a gente sabe que nenhum plano estratégico estaria completo sem uma análise bem honesta dos desafios, né? Então agora a gente vai para a parte final da nossa análise, olhando para os obstáculos que podem aparecer no caminho e para o planejamento futuro. O mais legal deste slide é que ele mostra um pensamento proativo. Para cada desafio que foi identificado, como risco de esgotamento das participantes ou a burocracia para exportar, já existe uma estratégia pensada para lidar com isso. Isso demonstra um nível de maturidade no planejamento, sabe? O projeto já antecipa os problemas e incorpora soluções desde o início. E para fechar, um cronograma bem claro. Isso mostra que não é só uma ideia bonita no papel. É um projeto com fases, com metas, com prazos. Começa com a formalização da parceria, passa pelo projeto piloto com as primeiras participantes e o plano de voo já mira na escala, na criação de uma espécie de franquia social em até 2 anos. É um roteiro para transformar o conceito em realidade. Em resumo, o que a gente vê no Artesanato com Propósito é um projeto que já nasceu com a ambição de ser um modelo replicável, de não ser apenas uma ação isolada. A grande reflexão que fica é: qual é o verdadeiro potencial de um modelo que consegue unir infraestrutura pública de qualidade, talento individual e acesso direto a mercados globais? A resposta parece ser um potencial imenso.